programa a seguir é livre para todos os públicos. Queridos irmãos, estamos iniciando o programa Atualidade Espírita aqui na TV Zoom. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que agrega 15 casas espíritas em Nova Friburgo e tem por finalidade divulgar a doutrina espírita, levando sempre amor, consolo e esclarecimento a todos aqueles que nos assistem. A nossa convidada de hoje é uma pessoa muito querida por todos nós, uma amiga muito querida, Janice Sampaio. Ela já foi apresentadora aqui do programa Atualidade Espírita em outros momentos e é psicóloga, terapeuta de regressão de memória, terapeuta floral de Bach, presidente da Casa Espírita Allan Kardec em Lumiar e oradora espírita divulgadora de nossa doutrina. Hoje ela está nos trazendo o tema aborto. Mais amor, por favor. Janice, bem-vinda ao programa Atualidade Espírita. Agradecemos você se dispor a estar aqui novamente, tão ocupada que sabemos que é. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de trabalho. E divulgar a doutrina é muito prazeroso, porque à medida que nós temos que estudar para trazer qualquer tema, nós somos os primeiros beneficiados. Porque a doutrina espírita é essa doutrina que esclarece, que consola, que desperta a nossa consciência para vivermos um mundo melhor. Então é sempre uma alegria e é o que eu digo. Falar da doutrina é falar do cristianismo. É trabalhar para Jesus. E trabalhar para Jesus, nossa, é uma grande honra. Muito obrigada, então. Janice, esse tema muito polêmico atualmente, né? Sim. E a grande mídia insiste em dizer que há uma polêmica em torno da visão científica sobre o início da vida. Existe esta polêmica, afinal, quando começa a vida? Veja bem, Kátia, em torno de 2005, no ano de 2005, essa polêmica ficou mais acalorada. Foi quando nós tivemos muitos debates a respeito de aproveitamento das células embrionárias. Então, queriam se discutir qual era o início da vida exatamente para poder se utilizarem desses embriões, para tirar essas células embrionárias. Então começou essa discussão se a vida se iniciava na fecundação ou no 40º dia ou no 3º mês, enfim. A discussão muito em torno dessa sociedade utilitarista, porque queriam a liberação desse uso dessas células embrionárias. E nós vamos ver que de quando em quando é fomentada essa discussão a respeito do aborto do anencéfalo, a respeito do aborto, agora até recentemente do microcéfalo. Então nós vamos ver que nós temos uma precária política de prevenção a tudo no Brasil. O que nos falta é a prevenção, trabalharmos em saúde pública na prevenção. E isso, como não acontece, eles querem resolver com essas medidas. Então não se faz uma educação preventiva desses jovens. O que nós vamos ver hoje, Kátia, é que o sexo ele não só é muito liberado, como muito incentivado. Nós vamos ver no carnaval a distribuição de camisinhas, né, de preservativos. E, mas isso é para prevenir doenças? A meu ver, ele tem um outro cunho. Ele é para incentivar a prática do sexo. Porque na prevenção a gente vai educar o ser, né? Então nós vamos ver isso. E com isso o que acontece? Como eles não conseguem dar conta da prevenção e da educação, eles precisam de resolver aquele caso dessas gestações que ocorrem, que para nós espíritas não existe gravidez indesejada, isso é uma outra polêmica, enfim, dá um outro programa, mas para esses jovens e para esses adultos também que querem ter a prática sexual
mas esquecem que, oriundamente, a prática sexual leva a uma fecundação, a uma gravidez, enfim. E quando isso acontece e não estava programado dentro desse mundo material, então se recorre à prática do aborto. Mas nós vamos ver que em 1827, o biólogo Van Baer, ele já disse que a vida começa na concepção. Isso 150 anos após a descoberta do espermatozoide. Aí você pode dizer, mas isso foi em 1827, século XIX. Hoje a ciência mudou de opinião? Não, não mudou. O geneticista Jerome Lahune, que foi o descobridor da trissomia 21, que é a síndrome de Down, ele também vem nos dizer que o início da vida se dá na fecundação. Então nós vamos começando a ver que não existe essa polêmica. Também para a embriologia, a doutora Kate Moore, no seu livro Embriologia Clínica, que é um livro estudado na contemporaneidade e que é estudado em todo o planeta. Todos aqueles que fazem embriologia, que é esse estudo, né, é uma área da biologia que vai estudar o desenvolvimento dos organismos vivos, né? Todas as pessoas que estudam embriologia estudam neste livro. E lá no seu primeiro capítulo, ela vai dizer que o início de uma pessoa, ou seja, uma pessoa é um ser humano, né, um organismo vivo, se dá no momento da concepção, mostrando que é um contínuo. Desde a fecundação se inicia a vida humana. E quando que ela acaba? Esse contínuo que vai da fecundação e vai até a morte natural ou o seu extermínio através de uma prática abortiva. Mas então essa polêmica, ela inexiste no meio científico. O que se está discutindo aí são outras coisas, porque dentro da ciência como um todo, isso já está provado que a vida começa na fecundação. E permanece até os dias de hoje esta visão da embriologia. Hoje tem uma declaração dos maiores obstetras nacionais nossos, brasileiros, também nesse sentido, porque nessa época da polêmica foram chamados a darem a sua opinião, e todos unânimes, e que a vida começa na fecundação. Então, dentro da ciência, e eles querem ver, inclusive em novembro de 2005, naquela revista super interessante, que não é uma revista de cunho científico, ela tem muito mais, ela está muito mais para acatar e favorecer essa sociedade materialista. Ela então tem nesse número de novembro de 2005, ela traz na capa, quando se inicia a vida. E ali nos primeiros parágrafos dessa revista, quem quiser na internet tem disponível, esses cientistas que foram ouvidos lá, alguns pseudocientistas, estão dizendo que a vida se inicia na fecundação, mas e aí começam a tecer comentários mais para iludir o público leigo, né, do que propriamente se comprometendo e dizer diferente daquilo que já estava declarado desde sempre. Janice, você, psicóloga, né? A psicologia vê o feto como um indivíduo? Certamente. Existe uma psicanalista italiana chamada Alessandra Piontelli. Ela tem um livro do feto à criança. Ela fez um estudo de casos. Ela pegou 11 crianças e estudou através do ultrassom, desde a barriga, desde os 3 meses de gestação, até os 3, 4 anos de idade dessa criança. E ela prova, então, que não existe, essa criança ela não começa a ter uma personalidade a partir do momento que nasce e que interage com o meio ambiente, né? Que é o que nós podemos supor, que essa criança começa a interagir com o mundo e desenvolve seu psiquismo. Não. Ela começou a perceber que o comportamento dentro da barriga daqueles bebês, por exemplo, ela estudou um caso de gêmeos, um menino e uma menina, e ela via que o menino era mais retraído, mais quieto, e a menina mais agitada, e inclusive batia no menino, dentro da barriga. E ele chegava a se esconder ali atrás da placenta e procurava se esconder e se esquivar dela.
E ela percebe isso e fala para a mãezinha, mãezinha, você vai ter um casal de crianças muito interessantes. A menina vai ser mais agitadinha e o menino vai ser mais tímido. E a mãe, será? E então nasce e ela acompanha. E um dia chegando à casa deles, ele já com 3 anos, qual a cena que ela se depara? O menino correndo e a menina correndo atrás dele para bater. Exatamente como acontecia lá. Demonstrando o que, Kátia? Demonstrando exatamente que já havia uma individualidade, já havia um ser humano com as suas características, né? Isso geneticamente ali já existe, um ser humano único, ainda que se eles não forem univitelinos, né, que aí os genes vão ser todos iguais, tirando isso, cada um de nós tem um DNA único e somos seres humanos únicos. E mostrando que o psiquismo também é único, que ali já tem um ser se manifestando. E nós vamos ver casos que ilustram isso. A doutora Marlene Nobre, que foi uma excelente ginecologista, médica, e foi presidente da associação, fundadora e presidente da Associação Médico Espírita do Brasil, oradora nacional e internacional, fundou também a Associação Médico Espírita Internacional, nos deixou recentemente, cerca de 2 anos, e ela uma vez contando que o caso do bebê Cristina, que foi um bebê nascido na Suécia e que foi um caso muito estudado, porque essa criança ela aceitava o leite de qualquer mulher, menos da mãe. Menos da mãe, ela não aceitava o leite de sua mãe e estava já ficando debilitada, então tiveram que buscar leite de outras mães, amas de leite, e para ela tomar. E aí foram estudando, o médico que estava tratando então dessa mulher com o seu bebê, começa a fazer perguntas e um tempo depois que o bebê já estava melhor, ele então pergunta à mãe, mas o que aconteceu durante a gestação? Houve algum fato? Você não queria essa gravidez? Aí ela confessa, olha doutor, no início da gravidez, assim que eu soube que eu estava grávida, eu rejeitei esse bebê. E eu queria abortar. Então, provando que o bebê recebeu essa rejeição. E como ele foi rejeitado, ele também rejeitava essa mãe, rejeitando o seu leite. Temos outro caso curioso do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Ele, certa feita, fora do Brasil, foi proferir uma de suas palestras e, acabada a palestra, ele falava, né, nas causas anteriores das aflições, demonstrando a reencarnação. E quando acaba a palestra, essa moça então vai ter com ele e fala, seu Divaldo, muito obrigada. Agora eu entendi por que a minha filhinha de 3 anos não me aceita. Aí ele, não lhe aceita? Não, não me aceita. Desde que ela nasceu, ainda bebê, não pude amamentar. Porque cada vez que eu a punha no colo, ela gritava sem parar, até que o pai a tirasse. Ela aceita o colo da minha sogra, da babá, do meu marido, de todo mundo. Eu nunca pude dar um abraço na minha filha. Ela grita e me empurra e não me aceita. Então isso só pode ser de uma causa anterior, de outra vida. E aí a mentora Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo, Joana de Ângeles Espírito, diz para ele nesse momento, avisa para ela que a causa não está em outra vida, está nesta mesmo. Divaldo então fala para a moça, ela não, ela está só está equivocado, foi uma gravidez desejada, eu amo muito a minha filha, em momento nenhum eu rejeitei, não pode ser, o tempo inteiro eu só dou amor, procuro compreender, não forço ela a me abraçar e procuro tratar com muito carinho, não pode ser. Bom, foi o que Joana mandou dizer. Ela vai embora, Divaldo estava naquele país, ainda ia proferir outras palestras, ela, uma semana depois, retorna então para outra palestra e leva a sogra e o marido. E quando acaba a palestra, ela apresenta a Divaldo, a sogra e o marido, olha só, eles estão aqui de prova, que nada aconteceu. Aí ela lembra, aí o Divaldo fala, que foi? Agora eu acho que eu sei o que foi. Ela lembra que na ultrassonografia disseram para ela que era um menino. E ela havia feito o quarto todo azul, escolhido o nome, esperando o menino, né? Como qualquer uma de nós, grávida, faz uma ultrassom, vê o sexo, está ali. E no momento que nasceu, o médico, quando atira, fala assim, é uma linda menina. Ela fala, uma menina, que pena.
naquele momento, ela teve uma surpresa, mas a sua filha que estava ali nascendo ouviu, mostrando que ali já tinha um ser humano com seu psiquismo formado, que recebeu aquela frase como uma rejeição. E aí ela fala, mas eu em momento nenhum rejeitei ela, eu apenas fiquei surpreso. E aí Divaldo fala então, olha, então assim que ela dormir, você vai e conversa com ela, explicando para ela que não foi uma rejeição, foi uma surpresa, estava tudo pronto, né, natural, mas que não foi uma rejeição a ela, que você a ama. Faz isso sempre que ela começar a dormir, que então você... explicando para ela, pede perdão e tudo mais. Aí passa-se alguns anos, Divaldo tem notícias de que a moça havia se reconciliado com a filha, ou seja, demonstrando a importância, inclusive, das grávidas se preocuparem com o que falam, com os filmes que vão ver, coisas muito agressivas, que dão medo, um filme de terror. Todas essas coisas têm que ser evitadas, porque ali tem um ser humano que está captando o que? As emoções. E essa questão do sexo do bebê é muito comum quando na família já tem duas meninas e o pai quer um menino. Sim, a gente tem que se preocupar, às vezes até com o que fala. Eu só quero se for menino. Aí às vezes tem uma menina ali que está ouvindo isso. Então esses estudos, e já há vários estudos, eu como psicóloga dentro do consultório já tive casos de tratar alguém que tinha muito problema de carência, de rejeição, e isso ter se iniciado no útero. Quando faço a regressão, vai ao útero, percebe um caso curioso que eu tive, que essa criança se sentiu rejeitada, mas quem foi rejeitada foi a mãe. Só que o sentimento de rejeição que ela teve passou para a criança e a criança que tomou para si. E aí tornou-se, né, porque a gente leva tudo para a nossa vida e principalmente nesse momento que a gente está muito mais no inconsciente, né, dentro do útero, essa pessoa trouxe para a sua vida adulta essa rejeição e lhe trazendo muitos problemas. Difícil, quando na verdade bastante, né? Não foi ela que foi rejeitada e foi a mãe. Janice, se não existe no meio científico nenhuma dúvida de que a vida começa na concepção, o que as pessoas estão discutindo que são a favor do aborto, elas estão discutindo o quê? Afinal, esclarece para a gente, porque fica essa dúvida, né? Se não existe. O que essas pessoas estão querendo é confundir, né? Para quê? Para saberem qual o momento de intervir na vida. Porque como não existe nenhuma dúvida de que a vida se inicia na concepção, o que está acontecendo, essa discussão toda, se pode, a pílula, por exemplo, a pílula do dia seguinte, é aborto? É aborto. Se já houver uma concepção ali, é um aborto. E o que eu vejo é que não se dá esse esclarecimento para a população. Não se diz a essa menina ou essa mulher que vai no posto de saúde buscar a pílula do dia seguinte que ela está cometendo aborto. Então nós precisamos esclarecer a população, assim como Deus respeita o nosso livre-arbítrio, nossa doutrina é uma doutrina que não proíbe nada, nós não estamos aqui a dizer para as pessoas que elas não podem. Nós podemos tudo. E aí vamos lembrar do nosso querido Paulo de Tarso, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então nós precisamos esclarecer para saber o que estamos fazendo. Pílula do dia seguinte é aborto? É aborto. Se já tiver havido uma concepção, é aborto. Então essa polêmica, o que eu vejo, é uma discussão, quando eu posso matar essa vida? Até 2 semanas? Até 4? Até 12 semanas, então é essa discussão, né? Que se não existe dúvidas de quando que a vida começa na concepção, né? Quando o espermatozoide toca o ovócito, ele vira um zigoto. No zigoto já existe vida e o zigoto ele se forma antes da diferenciação celular, ou seja, ali no início, bem no início, quando os 2 gametas se encontram. Os 2 gametas se encontraram e inicia-se a vida. E para a doutrina espírita? Quando começa a reencarnação?
Para a doutrina espírita, a gente vai ver na pergunta, vou até fazer uma cola aqui, porque eu sou péssima em guardar números. Na questão 344 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos nossos queridos imortais: em que momento a alma se une ao corpo? Ou seja, em que momento se inicia essa ligação, essa vida? E aí os imortais nos dizem: a união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Então, também para a espiritualidade, a vida começa na concepção. E se nós quisermos saber um pouco além, nós que acreditamos, na espiritualidade, na verdade existe antes da concepção física uma concepção espiritual. Porque esse pai e essa mãe, na espiritualidade, antes mesmo de terem uma conjunção carnal, um sexo, eles aceitam receber esse espírito. Então eu digo que esse é um momento da concepção espiritual. Quando esse pai e essa mãe aceitam receber esse espírito que vai reencarnar, ali se dá a concepção espiritual. E depois, com a conjunção carnal, com o sexo em si, e inicia-se então a concepção e inicia-se a vida física. E na questão 358, Kardec pergunta aos imortais ainda: o aborto provocado é um crime? Qualquer que seja a época da concepção? Ou seja, em qualquer momento que nós façamos um aborto, é um crime? E olha as respostas dos nossos irmãos mais velhos. Há sempre crime quando se transgride a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa, porque, a gente visa muito essa mãezinha que comete o aborto, mas tem outras implicações. Ou qualquer pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida à criança antes do seu nascimento, porque isso é impedir a alma de passar pelas provas de que o corpo devia ser o instrumento. Então, sempre que nós transgredimos uma lei que rege o universo, uma lei natural, nós estamos cometendo um crime. E o aborto é crime perante as leis de Deus. Mesmo os abortos consentidos pela legalidade, para o ser humano, diante das leis de Deus, ele está cometendo um crime. Então não nos iludamos, porque nós temos por hábito de ter escapismos para podermos ter uma conduta inadequada. Então nós temos sempre uma desculpa, buscamos sempre algo para nos respaldar. E não existe isso. Sempre que nós infringimos uma lei de Deus, que só Deus pode nos tirar a vida, só Ele nos deu e pode tirar. Então eu ouço muito, Kátia, as pessoas falando: mas é um direito da mulher. Mas nós temos comprovações científicas de que o ser humano que está se formando ali, ele é independente desse corpo da mulher. Tanto é que ele é um indivíduo diferenciado, ele não é um apêndice da mãe. A mulher tem o livre-arbítrio até ela engravidar. Se ela quer fazer sexo ou não, compromissado ou não, se ela quer usar contraceptivos, tudo isso é do seu livre-arbítrio. Mas à medida que ela está gerando um ser que é independente do seu corpo, no sentido de não ser um apêndice dela, tanto é, Kátia, que o que acontece quando a mulher engravida? Todo o seu corpo trabalha para expulsar aquele bebê, porque sente como um corpo estranho. E o bebê já começa ali, desde quando ele é um feto, ele já começa a brigar para resistir. Pela vida, Pela vida. Já é uma luta pela vida. Ele começa, então, a gerar outros hormônios para que ele possa se agarrar àquele útero. Porque a mulher tanto é um corpo estranho, não é um órgão dela, que esse corpo tenta expulsar. Então nós vamos ver que se essa mulher não quer essa gravidez, se ela não estava no tempo, ou enfim, não tem condição, tem várias outras saídas. Mas aborto não. E nós vamos ver depois, mais tarde, inclusive, por que ela não deve abortar. Meus queridos irmãos, estamos encerrando o primeiro bloco do programa Atualidade Espírita, recebendo Janice Sampaio aqui com esse tema
polêmico, mas também podendo ser bastante esclarecedor, né, Janice? Certamente. Nós vamos agora a um breve intervalo comercial e retornaremos logo, logo a seguir. Você que trabalha com alimentação precisa conhecer a Nova Mix. Em nossas lojas você encontra tudo que sua cozinha realmente precisa. Farinhas, molhos, chocolates, coberturas, corantes, produtos de confeitaria e muito mais. Eu gosto muito da linha de descartáveis. Aqui eu encontro tudo o que eu preciso para os meus bolos e docinhos. Não percam uma oficina. Aqui aprendo técnicas que uso nas minhas receitas. Agora temos 2 lojas, Paissandu e Jardim Ouro Preto. Esperamos a sua visita. Nova Mix, a sua cozinha melhor a cada dia. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor, móveis que decoram a sua casa. Nogueira Plantas, a sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475 no Cônego, 2528-3030. Eu vou vender, eu vou comprar, vou alugar. O que é meu tem que durar, valorizar. Só na Predial posso confiar, tem tradição. Predial Primos Imóveis. Mas há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Perdoa, pois, com o teu coração. Queridos irmãos, estamos iniciando o segundo bloco do programa Atualidade Espírita, recebendo Janice Sampaio. Janice é psicóloga, Janice é presidente da Casa Espírita Allan Kardec, em Lumiar, entre outras coisas mais. E está nos trazendo um tema polêmico, mas de suma importância para nos esclarecer. Aborto, mais amor, por favor. Muito bonita essa frase, muito interessante, não é, Janice? Porque todos estamos precisando de amor. Todos nós. Quais as consequências, Janice, que podem ocorrer oriundas da prática do aborto para aquela mulher que naquele momento está ali tão vulnerável e aborta? Kátia, esse esclarecimento que nós precisamos fazer e que não é feito na nossa sociedade. Disse só que a mulher vai abortar, depois vai ficar pensando, e fala-se muito em favor desse bebê que não nasce. Então, quando eu trouxe o tema aborto, mais amor, por favor, é mais amor inclusive para a mulher que aborta. Para esse bebê também, né, para que ele possa ter a oportunidade de reencarnar. Mas principalmente para essa mulher, porque ela é a mais atingida. Se não, vejamos, nós vamos ter causas variadas do aborto. Consequências variadas do aborto. Nós vamos ter consequências físicas. Há estudos demonstrando a relação de aborto com câncer de mama. Existe a possibilidade da mulher que faz um aborto, depois, mais tarde, na sua primeira gravidez pós o aborto, quando talvez ela deseje, ela tem uma gravidez ectópica. O que é isso? Gravidez fora do útero.
ou uma gravidez tubária, ou uma gravidez que se desloca para o abdômen. Então, isso temos estudos demonstrando, mulheres que tiveram essas gravidezes ectópicas e na pesquisa demonstrando que numa gravidez anterior elas abortaram. Nós vamos ter infecções genitais de variada ordem, nós vamos ter a esterilidade, muitas vezes acontece, nós vamos ter endometriose, todas essas complicações como consequências de abortos. E infecções uterinas e algumas coisas mais. Nós vamos ter as consequências psicológicas, psiquiátricas inclusive. É muito comum na mulher que aborta desenvolver uma depressão. Eu tenho casos no consultório. É muito comum a mulher que aborta, às vezes na juventude, quando chega na época da menopausa, entrar em depressão oriunda daquele abortamento, porque não se perdoou. Porque mesmo que essa mulher que aborte, ela esteja amparada por uma legislação, e nós vamos ver isso em países onde o aborto é legalizado, isso não impede desse desenvolvimento de todas essas complicações, todas essas consequências. Não é porque essa mulher faz um aborto achando que é uma coisa legal e moral naquele momento, porque está amparada por uma legislação, que ela não sofre essas consequências. Então nós vamos ver que precisamos orientar a essas mulheres, que eu tenho o caso de uma conhecida que na época nós éramos jovens, já éramos mães, meus filhos pequenos têm perto de 30 anos, e ela já tinha 2 filhos e engravidou. Na época eu tentei dissuadi-la de toda sorte para não abortar, e ela tinha uma condição financeira difícil, e ela então cometeu o aborto. Eu não consegui fazer com que ela mudasse de ideia. Ela desenvolveu uma endometriose e depois ela falava 1000 vezes ter 10 filhos. E até hoje sofre as consequências, porque até hoje ela lida com essa doença que causa muita dor. Então nós vamos ver causas, né, essas causas físicas, essas causas psicológicas. Essa pessoa também desenvolveu várias depressões ao longo da sua vida, cuidava, voltava. Então existem essas causas psíquicas, drogadição, abuso de substâncias como álcool, tabagismo, porque essas mulheres, embora elas até achando que fizeram uma coisa legal, elas sabem no fundo que elas foram contrárias à lei de Deus. Intimamente, né? Porque nós já sabemos, né, quando Kardec pergunta aos imortais, onde estão escritas as leis de Deus? Essas leis que regem a todos nós? Em nossa consciência. Então não adianta alguém legalizar, um homem vir e legalizar, né, os homens da lei legalizarem uma prática que é contra a lei de Deus. Porque a lei de Deus é que impera, é a lei soberana. Então ficam nessas consciências esse delito a gritar reparação. Então essas mulheres desenvolvem depressão, síndromes do pânico, fobias variadas. E nós vamos ver que a qualidade de vida ela é comprometida depois que a mulher comete esse aborto. E nós temos também causas, consequências espirituais desse aborto. Que consequências são essas? Nós que acreditamos na vida após a morte, acreditamos no espírito, esse espírito que ia reencarnar nesta encarnação, que foi podada, ele muitas vezes se revolta. Nós temos na literatura espírita casos que a mulher vai fazer o aborto e esse espírito fica tão revoltado que ele agarra-se ao espírito da mãe e leva ela à morte junto com ele. Nós também sabemos que é uma das causas físicas, estou trocando causa por consequência. Uma consequência física do abortamento também é a morte. Da mulher que se submete. E um número bem acentuado. Bem acentuado. Então, uma consequência espiritual para essa mulher seria uma obsessão. Esse espírito não perdoá-la, ficar revoltado, muitas vezes necessitando dessa encarnação para uma reparação até de algo do passado deles dois, e essa mulher, ao não permitir esse espírito reencarnar, ela vai gerar ali um ódio ainda maior e esse espírito vai ficar cobrando. E nós temos inúmeros casos, inclusive em casas, né, psiquiátricas,
que pessoas que foram levadas a uma loucura, um desequilíbrio sério, desencadeado por obsessões. Então, as consequências são muito graves, tanto físicas como psiquiátricas, psicológicas, quanto espirituais. Janice, mas só a mulher sofre essas consequências do aborto? Não, claro que não. Todos aqueles que estão implicados no aborto vão ser atingidos. Claro, não vão ser atingidos por essas causas físicas que a mulher, então, está se submetendo, mas todos vão ser atingidos pelas consequências psicológicas e espirituais. Então, o médico abortista, ele vai, e existe já casos também, estudos comprovando o abuso de substâncias como álcool e drogas para esses médicos que abortam. Insônia é muito constante nesses médicos abortistas. Não só os médicos, mas como aqueles que ali da sua equipe, enfermeiros e tudo mais, que se dão à prática. E nós vamos encontrar, né, em estudos essas consequências atingindo a esse pai também que ajuda nesse aborto. De que forma? Consequências físicas, eles sendo atingidos na sua parte genésica, tendo às vezes complicações na área das gônadas, pode ter um câncer de próstata. Oriundo do aborto cometido? Sim, porque é um comprometimento em toda essa área. Aquele homem que não apoiou, aquele homem que lavou as mãos, porque nós temos isso também, né? Não, você que sabe, o que você resolver, eu faço. Ele está comprometido, porque ele deveria estar ali apoiando essa mulher. Uma mãe que leva uma filha a abortar, né? A gente vê casos, não, minha filha não pode aparecer grávida, olha a sociedade, está se comprometendo. Aquela amiga que te empresta o dinheiro, ela está se comprometendo, mas eu só quis ajudar, contrário à lei de Deus, não existe ajuda. Está se comprometendo. Talvez se essa pessoa não tivesse emprestado o dinheiro, aquela vida teria sido poupada. Então ela foi talvez uma causa determinante para que aquilo acontecesse. Então todos nós, alguém que chega, eu estou grávida, estou pensando em abortar, e você não dá uma palavra contrária, você também está se comprometendo. Então nós vamos ver que todas essas pessoas, elas serão atingidas de alguma forma, e principalmente se esse espírito que for impedido de reencarnar for um espírito que não tenha evolução, que seja vingativo, que seja raivoso, ele vai perseguir todos aqueles envolvidos que deram causa ao seu abortamento. Agora, Janice, e o nosso comportamento? Qual deve ser? Como devemos nos comportar? Como devemos agir diante de alguém? Você já deu aí o depoimento falando de uma pessoa amiga, né? Você teve a sua posição ali, infelizmente ela não acatou, mas você se posicionou. Como nós devemos agir diante de alguém que está querendo abortar? Dar todo o apoio para que essa gravidez seja levada até o nascimento. Darmos nosso apoio psicológico, levarmos essa pessoa a uma terapia, se for o caso, levarmos ao posto de saúde, ajudar, fazer uma campanha para roupinha. Tem sempre algum amigo que tem, se a pessoa não tem condições financeiras, que a gente possa então fazer uma campanha. Sempre a gente coloca hoje em dia, tão fácil, né, no Facebook, aparece tudo, mas principalmente dar o apoio psicológico, estar junto com essa pessoa, mostrando essas consequências de um abortamento, que podem ser muito mais graves do que ela ter, às vezes, uma menina nova, solteira, que não tem o apoio da família, mas certamente ela conseguirá prover o sustento e o alimento desse ser, porque nada nos acontece por acaso. Se esse ser está vindo para essa mãezinha, ele tem um comprometimento, ele tem uma ligação, e nós vamos ver casos belíssimos, como por exemplo, Divaldo Pereira Franco, esse médium que eu já citei aqui, ele, eu acho que foi o 9º filho, e a sua mãezinha já estava no último filho antes dele, ela quase morreu de parto. Então, quando ela engravidou, acho que ela já tinha 40 e poucos anos dele, o médico falou que ela teria que abortar, senão ela morreria.
e que aquela gravidez não iria ir à frente, porque ela morreria, ela e a criança. E ela, então, era uma pessoa semiletrada, acho que inclusive analfabeta, e muito humilde. Ela falou: doutor, seja feito o que Deus quiser. Se tiver que morrer eu e a criança, a gente morre. Mas eu não vou matar o meu filho. E está aí, Divaldo Pereira Franco, a mãezinha não morreu, ele foi o esteio daquela família. Então nós não sabemos que espírito é esse que está vindo, se vai ser aquele filho que vai nos amparar, se vai ser aquele filho que vai nos ensinar, porque esses irmãozinhos que estão vindo aí para transformar o planeta, eles têm mais amorosidade, eles têm mais inteligência, mais condição até do que nós que aqui já estamos. Então, se nós formos procurados por alguém, temos que sempre dar o nosso apoio. E teve essa amiga que eu não consegui, mas eu também tive um caso que tive sucesso. Uma querida amiga e me ligou às 11 horas da manhã me chamando para eu acompanhá-la para fazer um aborto no dia seguinte. E eu fiquei desesperada, era uma pessoa muito querida e eu, inclusive, já espírita e já sabendo de tudo. Eu tinha 20 e poucos anos, ela já tinha 30 e ela não queria de jeito nenhum. Eu lembro que das 11 horas eu desliguei o telefone às 4h30 da manhã e hoje essa criança tem 23 anos. Quando eu vejo que foi uma das coisas mais lindas, né? E ela, quando me vê, me agradece até hoje. Então eu consegui demovê-la com muitos argumentos, com muita emanação de prece. Essa eu consegui. E é dos feitos da minha vida, talvez um dos que eu mais me orgulhem, porque realmente eu fiz a diferença. Então nós podemos fazer a diferença. Agora, Janice, e diante de alguém que já cometeu o aborto, como nós devemos agir, como nós devemos proceder? Com amor, né? Porque Jesus já nos disse, nós temos que evitar o pecado, mas abraçar o pecador, porque somos todos nós. Então, todos nós já erramos. Então, aquela pessoa que já cometeu um erro, um aborto, qualquer outro erro, ela precisa também se perdoar. Porque naquele momento foi o que deu para fazer. E se já está feito, nós podemos nos redimir, como Jesus disse, o amor cobre a multidão dos pecados. Então hoje, se nós estamos ainda com esse pensamento, se fizemos um aborto, se estamos pensando sobre isso nos incomoda, que nós possamos botar o amor em movimento através de um trabalho de caridade, abraçar uma obra do berço, por exemplo. Aqui em Nova Friburgo nós temos as Irmãs do Berço. Amigas do Berço, amigas, né, do Berço, fraternal. Que são várias senhoras que se unem para juntar cesta de bebê, banheirinha, e, enfim, e que dão apoio a essas gestantes para que elas possam ter os seus bebês com um pouco mais de conforto e, principalmente, dão esclarecimento. Tem várias casas espíritas e igrejas também, irmãos de outras religiões, que têm obras belíssimas voltadas para a maternidade consciente, para a maternidade amorosa. É um trabalho lindo. Se você tem algum peso na sua consciência por já ter abortado, por ter sido conivente com algum aborto, faça agora diferente, faça a diferença na vida de um espírito que vem reencarnar, vá junto a uma dessas obras, dá o seu amor, o seu carinho, para que o amor possa cobrir esse seu pecado, porque é disso que a gente faz, é isso que a gente faz. Todos nós somos errantes, todos nós cometemos erros, mas precisamos nos perdoar porque somos ignorantes e precisamos então trabalhar em favor daquilo que erramos, aprender com o erro, não mais cometê-lo, né? Como Jesus dizia, vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Então, aprender com o erro e usar o amor para cobrir a multidão dos nossos pecados. Janice, estamos encerrando o programa Atualidades Espíritas, meus queridos irmãos, e agradecendo muito a você por essa participação belíssima, nos trazendo de uma maneira tão amorosa esses esclarecimentos. Fica aqui o convite para que você sempre reserve um tempinho para nós em sua agenda e nos traga outros temas também dessa forma esclarecedora e amorosa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Meus queridos irmãos, estamos encerrando o programa de hoje, lembrando a todos que visitem o Laje, Lar Abrigo Amor a Jesus.
Lá vivem 80 idosos que necessitam da nossa presença física e do nosso amor. Visitem também a Banca do Livro Espírita, situada na Avenida Alberto Browne, quase esquina de Augusto Cardoso. Encontraremos exemplares de nossa doutrina a preços interessantes que realmente farão diferença para todos nós. Tenham todos uma semana muito feliz, de muita paz, com Deus nosso Pai, nos amparando sempre, e Jesus, meigo nazareno, caminhando ao nosso lado. Até o próximo programa. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.